Wilson Witzel disse que foi cassado por ter investigado a morte de Marielle Franco. Ele, em resposta ao relator, afirmou que o nível de cooperação do Ministério da Saúde durante a pandemia foi praticamente zero. Wilson Witzel foi convocado em razão de denúncias de que teria se beneficiado de um esquema de corrupção no início da pandemia. Ele sofreu impeachment em setembro de 2020. Eu queria aproveitar e conversar com o Cristiano Noronha, da Arco Advice, falando sobre esse depoimento. Cristiano, Wilson Witzel, entre o amor e o ódio, Wilson Witzel foi eleito apoiando Bolsonaro. Ele estava ao lado do deputado quando ele quebrou a placa de Marielle. Wilson Witzel, aquele que comemorou quando o atirador neutralizou um criminoso na ponte Rio-Niterói, mas ele sempre esteve presente ao lado do presidente Jair Bolsonaro quando se candidatou. E logo depois virou e estava tentando ser presidente antes de acontecer o impeachment. Como é que você vê essa relação entre amor e ódio entre o presidente da República e o ex-governador do Rio de Janeiro? Bom dia, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, hoje é uma relação mais de ódio, não tem mais amor, né? Ela foi no início uma relação de amor até, mas durante a campanha, durante a eleição, mas hoje só tem ódio. Não resta mais outro sentimento. O fato é que o governador Witzel, ele perdeu o mandato, foi cassado, porque perdeu sustentação política, havia uma série de acusações contra o governo, a votação foi muito forte a favor do processo de cassação dele. Não havia a influência do governo federal sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não é tão grande assim, a ponto de convencer os parlamentares a aprovarem um processo de impeachment. Então, ele foi cassado fundamentalmente por razões internas, por falhas na sua gestão, por perda de apoio político. Um processo de impeachment, seja ele no âmbito federal ou seja ele no âmbito estadual, existem algumas pré-condições, alguns vetores, existe uma fórmula para isso. Em primeiro lugar, tem que haver um motivo que talvez esse seja a razão, o aspecto mais fácil de se criar. Até uma multa de trânsito eventualmente pode servir como um motivo, né? Mas existe também a perda de apoio político, que é fundamental para que um processo de impeachment avance, e o apoio popular. Então, se aquele que está sendo alvo de um processo de impeachment não tem popularidade, não tem respaldo da população, também ele não consegue evitar esse processo de impeachment. Então, reunindo esses três elementos, está aí o motivo da cassação do ex-governador. Claramente, ele usou o espaço que ele tinha na CPI para fazer o discurso que era muito conveniente para ele. Quando começou uma nova etapa da CPI, ele inclusive abriu mão e saiu da CPI. O governo o governo federal cometeu sim muitos erros no combate à pandemia, a demora na compra de vacinas, o fato de não estimular o processo de vacinação, isso é claro. Agora, isso não, claramente o governador usou um discurso muito político, tentou aproveitar essa oportunidade, já que a CPI tem uma ampla audiência, para tentar colocar ali a versão dele sobre o processo que ele foi alvo no estado do Rio de Janeiro. Então, essa divergência, essa disputa, essa luta, como você bem pontuou, ela teve início quando o Witzel ele começou a se colocar também como uma alternativa presidencial para 2022. Houve ali um certo conflito, uma divergência, atrito entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro. Assim como houve também no caso de São Paulo, né? O Dória também foi eleito usando essa proximidade com o governo, com o presidente, com o então candidato Jair Bolsonaro, criando aquela
aquele jargão ali de Bolsodória, e hoje também, como é um potencial candidato a presidente da República, houve uma cisão entre os dois, divergiram, romperam, e agora cada um está em um outro lado, né? Então há a mesma, e nem por isso haja, diga-se de passagem, nem essas divergências não foram suficientes para eventualmente resultar num processo de impeachment do governador de São Paulo, por exemplo, porque não há elementos, o governador continua contando com um apoio forte na Assembleia, ele tem uma popularidade razoável e não há nenhum motivo explícito para abrir um processo de impeachment. Então, não é simplesmente o fato dele ter anunciado ali de que pretendia ser candidato a presidente da República que esse processo de impeachment acabou avançando e ele foi cassado. O fato de ter mais de 4 milhões de votos, isso não é um salvo-conduto, vamos dizer assim, para um governante, seja ele de que estado for, não passar por um processo de impeachment. O processo de impeachment ele tem um rito, ele tem uma fórmula, independentemente da quantidade de votos. Se fosse assim, pelo fato de você ter tido uma votação e para você ser eleito e assumir esse cargo, é óbvio que você tem que ter uma votação bastante expressiva, e se fosse assim, pela quantidade de votos, não poderia haver nenhum tipo de cassação de gestor. Então, não é a quantidade de voto que vai definir se alguém merece ou não ser cassado, mas sim havendo motivo, perda de espaço político, e aí o processo anda. Não, na lei do impeachment não está escrito lá que alguém que tenha X número de votos ou um percentual X de votos, ele esteja protegido de um eventual processo de impeachment. Cristiano, bom dia. Como você muito bem colocou, muito falatório, muitas desculpas, né? Muito palanque e muito poucos dados e informações, que efetivamente é o que a CPI tem se prestado a apurar. Na sua opinião, essa série de habeas corpus emitidos pelo STF, como foi no caso do Wilson Witzel, inclusive foi a prerrogativa que ele usou para, no momento que ele não quis mais, no segundo ponto, né, dessa CPI, começar a responder, ir embora, levantar e falar, não, a partir daqui eu vou embora, você acha que tem prejudicado o andamento? Olha, a CPI, o depoimento dela é um dos passos, né, que a CPI tem para investigar. O outro é a requisição de informações que a CPI faz. Então, algumas vezes ela não consegue ouvir determinados depoentes, ou eles, porque conseguiram habeas corpus ou coisa do tipo, mas a CPI tem outros mecanismos, e, por exemplo, quebra de sigilo, requerimento de informação, por exemplo, acabam se complementando com outras informações ou com outros depoimentos que acabam acontecendo. Agora, o que a gente também percebe é que essa CPI, obviamente que ela começou já com ela tem já uma certa convicção, independente do que esses documentos revelem, né? Então, há alguns senadores, especialmente aqueles da base do governo, dizendo, inclusive, que o senador já teria um relatório pronto, ele já tem uma percepção muito clara de onde ele quer chegar. Então, esse, para mim, é o maior problema da CPI. Ela, ao mesmo tempo, veja como isso é contraditório, mas ao mesmo tempo que se coloca dizendo que houve uma politização no combate à pandemia, é inegável que também há uma politização da condução da CPI. É óbvio que ela está levantando pontos muito importantes, ela está levantando questões, sim, relevantes, mas ela também está deixando se contaminar por disputas políticas, e isso não é bom para a CPI, e no final das contas isso pode só prejudicar o resultado final dela, evitando que ela tenha desdobramentos, aí tenha consequências mais sérias. Cris, hoje eu conversando aqui, a gente estava conversando com o Diogo Schelp, e você falando sobre essa coisa, ele teve 4 milhões de votos, ele não pode fazer o que quer, e é verdade. E é claro que
Perdão, eu recebi uma informação agora. Qual é a informação? 10 minutos, nós estamos com o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu sou o William Travassos, ao meu lado Mariana Fante e o cientista político da Arco Advise, Cristiano Noronha. Cristiano, eu falava antes do intervalo com você sobre essa movimentação na Câmara da aprovação do projeto de improbidade administrativa ou da atualização desse projeto, que agora precisa comprovar que a pessoa tinha intenção de lesar os honorários públicos, não é isso? E nós vimos uma grande união entre esquerda, centro, bolsonaristas, todos empenhados nessa aprovação. Talvez eu seja uma voz isolada, né, entre boa parte dos cientistas políticos, mas de certa forma eu acho que a gente tem sim um problema onde o gestor público ele acaba tendo uma série de receios de eventualmente tomar algum tipo de decisão, e isso acaba travando muitas das decisões que são tomadas, muitas das políticas públicas, né? Esse texto que foi aprovado, a principal mudança dele prevista é punir apenas agentes públicos que agirem com dolo, ou seja, se ele tiver uma clara intenção de lesar a administração pública. E isso tem, obviamente, que ninguém pode discordar disso, né? E pelo texto até, o agente ele pode ser punido se ele agir com vontade livre e consciente de alcançar algum tipo de resultado ilícito, né? E isso tem como ser comprovado. Eventualmente, se alguém age de má fé e eventualmente a pessoa tem ali algum tipo de enriquecimento ilícito, claramente está comprovado. Vale ressaltar também que, de acordo com o texto que foi aprovado, o magistrado ele vai ter a liberdade para estipular punições para quem eventualmente cometer a improbidade administrativa. As penas de perda dos direitos políticos, por exemplo, foram até majoradas, aumentaram ali o prazo máximo e foi retirado a previsão de prazo mínimo, né? E o magistrado ele tem que considerar critérios muito objetivos que justifiquem ali a fixação da pena. Então, eu acho que a gente tem um certo excesso, eventualmente. Muitas das vezes alguém pode eventualmente autorizar algum tipo de despesa ou algum tipo de política pública e não necessariamente está agindo com dolo, com má fé. E isso você tem mecanismos de investigação para comprovar isso. A punição também, obviamente, que, de acordo com lei, ele vai depender do trânsito em julgado da matéria. Isso está completamente alinhado com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, inclusive que resultou na liberdade do ex-presidente Lula, de dizer que condenação em segunda instância, por exemplo, não vale. Então, no meu entendimento, isso está alinhado, inclusive, com essa jurisprudência que foi formada pelo Supremo Tribunal Federal. Por mais polêmico, por mais, vamos dizer assim, controverso que o tema seja, eu acho que faz sentido e, eventualmente, o texto está indo para o Senado e, se houver necessidade de aperfeiçoamentos, aquela casa pode restabelecer. E vale dizer ainda que a gente tem outros mecanismos pelos quais essa lei vai ser submetida a algum tipo de crivo. Ela ainda tem a sanção presidencial e, eventualmente, havendo algum tipo de discordância e inconstitucionalidade, isso pode ser eventualmente julgado no Supremo Tribunal Federal. Cristiano, hoje o Congresso ele se debruça sobre a privatização da MP da Eletrobras, que está todo mundo já aguardando há um certo tempo, né? Tinha sido uma promessa de campanha de governo, uma privatização de uma série de empresas. O que você acredita? Você acredita que vai ter efetivamente um andamento agora? Olha, eu tenho uma visão relativamente otimista quanto à aprovação dessa medida provisória. O relator, o senador Marcos Rogério, apresentou o parecer dele ontem. Houve um amplo pedido no plenário do Senado para que a votação não acontecesse ontem, para que ela fosse transferida para hoje,
justamente para que desse tempo para alguns senadores fazerem sugestões ao texto. Sugestões foram feitas e já foram, inclusive, acatadas pelo relator. Hoje ele divulgou um novo parecer com essas sugestões feitas pelos senadores, de modo que eu acredito que a negociação esteja avançando. Apesar da gente ter um tempo curto, porque a medida provisória perde validade na próxima terça-feira, dia 22, eu acredito que vai ser votada. Vale lembrar que, como ela passou por bastante modificação no Senado, ela vai ter que retornar para análise da Câmara dos Deputados, o que deve acontecer na segunda ou terça-feira da próxima semana. Eventualmente, o governo pode vetar alguns dispositivos que não considerem apropriados para a medida provisória, mas a batalha, eu acredito que ela não termina no Legislativo. Já há algumas sinalizações de que ações questionando a constitucionalidade da medida serão apresentadas no Supremo Tribunal Federal. Cristiano, falando em 2022, você como cientista político, nós já temos aí a movimentação do vice-presidente Mourão, com a possibilidade de vir como governador no Rio de Janeiro. Você tem o presidente da República ainda buscando um partido. O presidente da República, você acredita que ele vai para o Patriota ou não? Olha, aparentemente, né? Aparentemente sim, né? Mas o que eu acredito que o Bolsonaro tenha feito, veja que primeiro filiou primeiro foi filiado o Flávio Bolsonaro, filho dele. Eu acredito que o Bolsonaro quis, obviamente, testar como que seria a reação, não apenas interna, mas a reação também externa de seus apoiadores. Então, acredito que ele está colocando isso tudo na balança para decidir o momento correto de se filiar. Lembrando que ele tem até o dia 1º de abril, como todos que pretendem concorrer na eleição de 2022, o prazo de filiação partidária é 6 meses antes da eleição, portanto, um prazo definitivo até o dia 1º de abril de 2022. Então, daqui até lá, inclusive, ele pode decidir se filiar e, eventualmente, haver alguma discordância em relação a alianças no âmbito dos estados e, eventualmente, ele procurar até uma outra alternativa. Um dos grandes pontos aí que o Bolsonaro coloca como situação é que ele possa, obviamente, ter um poder de veto em eventuais alianças ou candidaturas que esse partido definirá, que ele decidir se coligar, né, definirá em 2022. Então, essa questão de alianças é muito importante também. Que candidato esse partido vai apresentar em 2022? Tanto a governador como a senador, a aliança que vai ter no âmbito dos estados, enfim, essa é uma decisão que ele... Noronha, da Arco Advice. De poder participar. Nos microfones da Jovem Pan, Cristiano Noronha, da Arco Advice, nosso cientista político. Obrigado pela participação. Cris, ótimo dia pra gente. Um bom dia para todos nós. Se vacinem e cuidado.